E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mergulhar nas profundezas da mente humana? Hoje vamos falar sobre a psicanálise. Vamos desvendar um pouco sobre o que é, quem foi Freud e como suas ideias continuam influenciando nosso entendimento da mente humana. Sigmund Freud, o cara que transformou o divã em um móvel famoso. Brincadeiras à parte, ele foi um médico e psicanalista austríaco, tipo o guru, só que da mente humana. Ele foi tão influente que até hoje suas ideias nos fazem explodir a cabeça. Para entender um pouco sobre suas ideias e o porquê iniciamos essa conversa falando sobre ele, precisamos saber o que é psicanálise. A psicanálise é uma linha psicoterapêutica considerada complexa e intensa, originada a partir da medicina. Tem como intenção de mergulhar na psique humana e estudar os fatores escondidos na mente inconsciente. É conduzida por psicólogos ou profissionais de outros campos de atuação com pós-graduação em psicanálise. E adivinha quem fundou essa abordagem? Ele mesmo, Freud. É uma formação procurada por profissionais da área da saúde, como psicólogos, médicos e psiquiatras. E agora, vamos ver Freud assistindo um pouco sobre alguns conceitos. Ele está bem confortável, mas vamos continuar. A psicanálise é uma abordagem psicoterapêutica cujo objetivo é identificar a relação entre o inconsciente e os sentimentos, pensamentos e ações do indivíduo. Ela é um método utilizado para tratar a ansiedade, depressão, traumas, problemas de relacionamento, medos e demais condições da saúde mental. Agora que já sabemos quem fundou, vamos entender um pouco sobre como que Freud desenvolveu suas descobertas. Em 1923, Freud lançou seu livro O Ego e o ID, onde criou 3 divisões para a mente humana: o ego, superego e ID. Ego diz respeito à nossa consciência, ou seja, a maneira como agimos, pensamos, falamos e sentimos no dia a dia. É o fator que caracteriza a personalidade única de cada indivíduo. O superego é onde se encontram os nossos ideais, princípios sociais e normas de conduta, sejam criadas por nós mesmos ou repassadas por pais, professores, amigos e entre outros agentes externos. Esses aspectos tendem a nos acompanhar a vida inteira e possuem um papel significativo na construção da nossa personalidade. O superego faz um monitoramento da mente humana, impedindo que ocorram desvios de conduta. O ID é o estado totalmente inconsciente, o qual é motivado pela satisfação de necessidades, impulsos e desejos. Os conceitos éticos que nos impedem de transgredir regras e prejudicar a integridade do outro seriam descartados pelo ID na busca incessante pelo prazer. É bastante coisa, sim, nós sabemos. Mas esses 3 aspectos conviveriam juntos, conduzindo os seres humanos em suas vivências diárias. Ao identificá-los e analisá-los, os psicanalistas conseguem encontrar vestígios de ideias, experiências negativas e crenças limitantes que podem provocar sofrimento psíquico para o indivíduo. ID, ego e superego. É como se a nossa mente fosse uma equipe de futebol. O ID seria o atacante, só querendo marcar gols, ou seja, prazer imediato. O ego é o meio-campo, tentando equilibrar as coisas. E o superego é o técnico, sempre gritando: não faça isso, é contra as regras. Esses 3 jogadores estão constantemente em jogo, e suas interações podem causar um monte de conflitos dentro da nossa mente, o que Freud chamava de conflito psíquico. Esses embates na nossa mente são tipo uma montanha-russa de emoções loucas. Às vezes até rolam umas crises de ansiedade, porque a gente está sempre na batalha entre o que a gente quer, o que a gente precisa e o que o mundo acha que a gente devia fazer. Nossa, por favor, cara, por favor, galera, me perdoa, me perdoa. E aí entra Freud com seus mecanismos de defesa. Ele dizia que a gente tem uns truques inconscientes para proteger nossa sanidade. Tipo quando a gente nega que tá comendo muito chocolate porque tá estressado. Ou quando a gente culpa os outros pelos nossos próprios problemas. A gente até arranja uma desculpa super convincente,
só para justificar nossas loucuras. Ah, tá tudo bem, eu mereço esse chocolate, afinal, foi um dia difícil. Então, esses mecanismos de defesa são como os escudos do ego, nos ajudando a enfrentar os desafios da vida sem pirar completamente. Legal, né? Na psicologia de Freud, o desenvolvimento psicossexual é o elemento central da teoria psicanalista dos instintos. Teoria do desenvolvimento de Freud. Ele acreditava que as pessoas passam por diferentes estágios de crescimento, cada um com foco em partes específicas do corpo. Por exemplo, quando somos bebês, gostamos de colocar coisas na boca, estágio oral, e mais tarde queremos controlar nossos corpos, estágio anal. Freud achava que as experiências em cada estágio podiam influenciar nossa personalidade quando crescemos. Questões de sexualidade. Freud. Freud. Ah, isso mesmo. Freud pensava que a sexualidade era importante desde cedo na vida. Ele falava sobre coisas como o amor que as crianças sentem por seus pais e como isso afeta seu desenvolvimento. Ele também discutia diferentes estágios do desenvolvimento sexual, como quando as crianças descobrem partes íntimas de seus corpos. A ideia era que nossa sexualidade não começa só na puberdade, mas desde que somos muito pequenos. Lembra daquela história do Édipo que dá até arrepios? Freud pegou essa história e disse: "Ei, isso acontece com todo mundo. Basicamente, é quando você tem sentimentos meio estranhos em relação aos seus pais. Mas relaxa, é só uma fase." Então, como a psicanálise se aplica às nossas vidas? Bom, basicamente, os sonhos são tipo uma Netflix da mente, só que com roteiros malucos. Freud dizia que através dos sonhos a gente conseguia espiar o que tá rolando no nosso inconsciente. Então, se sonhar que tá voando de cueca cor-de-rosa, pode ser que tenha um significado, ou não. Nos atos falhos, sabe quando você chama sua professora de mãe na frente da turma toda? Freud explicava esses deslizes como o subconsciente dando uma escapada. Então, da próxima vez, culpe o Freud. Os deslizes freudianos são aqueles momentos constrangedores em que a sua boca diz o que a sua mente estava pensando, mas você jurava que não ia falar? É o Freud mandando um oi. Luto. Para Freud, as perdas estão presentes em todo o desenvolvimento do ser humano e as primeiras experiências moldam nossos sentimentos futuros. Assim, quando passamos por perdas, os sentimentos passados tendem a voltar. E dessa forma, temos reações similares. Como Freud decifrava os enigmas da mente? Livre associação. Imagina que a sua mente é um jogo de palavras cruzadas, e você só precisa preencher os espaços em branco. Esse é o truque da livre associação. Freud pedia para seus pacientes falarem o que viessem à mente, sem censura. Às vezes surgiam pérolas dignas de best-seller. Análise dos sonhos. Os sonhos são tipo um reality show da mente, só que mais bizarro. Freud analisava cada detalhe, desde elefantes voadores até encontros estranhos com ex-namorados. Cada sonho era uma pista valiosa. Ato falho. Sabe quando você chama seu cachorro pelo nome do seu ex? Freud chamava isso de ato falho, uma dica do subconsciente. Ele analisava esses deslizes como pistas de um quebra-cabeça. A transferência. Como um jogo de espelhos, onde os pacientes refletem seus sentimentos no terapeuta. Freud ficava de olho nessa dança de projeções, porque ali estava a chave para entender conflitos profundos. O que é pré-consciente? O pré-consciente funciona como uma peneira, para selecionar o que pode ou não passar para o consciente. A sua característica domina a prática de recuperar um conteúdo. Por meio de recuperar, se baseia no ato voluntário do esforço da mente humana. O consciente é um sistema que possui a função de receber informações provenientes das excitações do exterior e do interior. Essas excitações ficam registradas e são qualificadas de acordo com o prazer e o desprazer que são causadas. Sei que você vai querer ser uma diva.